Boa tarde a todos. Eu sou o Thiago Nogueira e estou aqui para dar início a mais uma mesa do nosso Festival Zoom 2020. Essa edição do festival está sendo realizada inteiramente online, para evitar deslocamentos e também aglomerações. E isso, para nós, é um desafio, mas é também um privilégio, porque faz com que nós podemos contar no festival com mais convidados de outras partes, não só do Brasil, de outras partes do mundo, e também com uma audiência mais inclusiva, porque ela não se limita apenas às pessoas que moram em São Paulo, mas ela se expande para além de São Paulo e para as outras regiões do Brasil. É um prazer enorme abrir essa mesa e fazer a conversa dessa mesa. Eu estou aqui com o Alfredo Jar, um artista importantíssimo. Queria agradecer muito a presença do Alfredo e a generosidade dele de partilhar o trabalho e de conversar um pouco com a gente. Queria dizer que essa mesa, o festival, né, começou ontem e segue amanhã, com mais duas mesas bastante importantes, uma mesa às 15h com a artista Teresa Margolis e a curadora Gabriela Rangel, e uma mesa às 17h com a dupla Denilson Baniwa e Ailton Krenak. Esse festival está inteiro disponível no YouTube depois da mesa, então para quem quiser depois assistir ou rever alguma dessas mesas, é só entrar no canal da Zoom, revistazoom.com.br, e entrar no YouTube para assisti-la. O festival também comemora o lançamento da nossa revista. A gente acabou de receber a Zoom 19, e é uma edição bastante poderosa, com uma capa muito forte, e a gente está celebrando também, junto com o festival, a chegada dessa nova edição. Para começar aqui a conversa, eu não vou apresentar muito o Alfredo, porque ele vai apresentar um pouco o próprio trabalho, e eu acho que ele é a melhor pessoa para fazer isso. Vou apenas dizer que o Alfredo nasceu no Chile e mora há muitos anos já em Nova York, né? Ele deixou o Chile, estudou arquitetura no Chile, estudou também cinema, e deixou o Chile em 1982, durante a ditadura do Pinochet, e desde então mora em Nova York. Produziu muitos trabalhos em mídias variadas, né, em fotografia, instalações, e de uma certa maneira, vem dando uma contribuição muito poderosa para a história da fotografia, justamente porque ele trata da política que governa a produção das imagens, a circulação das imagens, e também da nossa responsabilidade como espectadores na hora de receber essas imagens e de nos posicionar diante delas, de entender o que elas de fato significam. Então, acho que ao longo de muitos anos o Alfredo vem realizando pequenos, como ele chama de pequenos experimentos artísticos de representação, para tentar expor essas engrenagens, para nos ajudar a refletir e construir uma espécie de alfabetização no campo das imagens. E essa uma reflexão que vem se tornando cada vez mais importante, ainda mais na situação que a gente vive hoje, de totalmente dominado por imagem, rodeados por imagem, né? Então, eu queria agradecer muito ao Alfredo por ter topado esse convite, dizer que vocês podem fazer perguntas no chat, aí, tanto no Zoom quanto no YouTube, e essas perguntas depois são repassadas a mim e ao Alfredo para a gente continuar a conversa. A dinâmica aqui é um pouco, o Alfredo vai apresentar alguns trabalhos e a gente vai conversar um pouco, depois apresentar mais alguns trabalhos e a gente continua conversando. Então, Alfredo, muito obrigado por ter aceitado esse convite e passo a palavra para você. A palavra. Muito obrigado, Tiago. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e dentro do Festival Zoom. Para mim é uma honra. Obrigado a todos os que estão nos vendo ao redor do mundo. Vou fazer uma apresentação em 4 segmentos e após cada uma teremos uma conversa específica com o Tiago sobre cada segmento. Eu vou compartilhar a tela então. Como o Tiago sugeriu, nós vivemos num mundo e estamos bombardeados por imagens que nos atacam sem dó e sem aviso. E essas imagens nos oferecem uma imagem do mundo. É através dessas imagens que nós nos movemos no mundo. E existem imagens que são mais poderosas do que outras. Esta é uma imagem histórica que marcou uma mudança na história do mundo e que nos afetou muito a todos. Isto ocorreu, é claro, no dia 11 de setembro de 2001. Mas para mim,
que nasci no Chile, também existiu um outro 11 de setembro, mas em 1973. E também nele apareceram imagens inesquecíveis que marcaram a história. Aqui, por exemplo, temos estas imagens. Esta é a imagem de Salvador Allende, presidente do Chile, então, no Palácio da Moeda, palácio presidencial de governo do Chile, e é a última imagem que se teve de Allende antes de ele ser assassinado pelas tropas do general Pinochet. Esta é uma imagem que não se apaga da memória, da imaginação da maioria dos chilenos. A outra imagem importante que temos na nossa memória é esta. É o Palácio Presidencial da Moeda, sob o ataque de bombas. Esta é uma imagem muito poderosa que mudou a história da minha geração e mudou a história do meu país. São imagens de pesadelo que ficam para sempre num canto da nossa memória. Eu quis fazer um experimento com esta imagem e perguntei a mim mesmo como artista, é possível mudar a memória? E então fui convidado em 11 de setembro de 2013, exatamente 40 anos após o golpe, para fazer um projeto sobre esta imagem. E eu produzi um vídeo que começa assim, com esta imagem inesquecível. E pouco a pouco, esta imagem se transforma nesta outra imagem. Nós identificamos o local exato de onde foi tirada esta foto do Palácio em Chamas e colocamos uma câmera de vídeo no mesmo lugar, para termos a mesma vista do Palácio hoje, ou seja, em 2013. Em toda a normalidade. E eu transmiti esta imagem durante uma hora, que foi a hora do bombardeio do Palácio da Moeda, a 33 canais de televisão ao redor do mundo. E eu queria tentar limpar essa imagem, mudá-la. Sei que foi uma tentativa fútil, que não levou a nenhuma parte. Não foi possível fazer essa mudança, mas eu queria fazer essa tentativa de mudança. Esse é um modelo de trabalho com imagens, e eu vou mostrar outros modelos diferentes. Este é um pequeno calendário da Coca-Cola, uma folhinha de 1973. E atrás diz datas para lembrar, para recordar. E eu coloquei 11/9 de 73. Estamos na ditadura, sob censura. Não é possível dizer nada contra a ditadura e não se podem produzir imagens críticas sobre a ditadura. Então era preciso encontrar maneiras de criar imagens que sugerissem certos pensamentos críticos, certos pensamentos de resistência, mas sem mostrar imagens que nos pudessem levar à prisão ou fazer desaparecer pelos militares. Aqui no ano de 74, eu criei um calendário da Coca-Cola. Esse calendário existe. Como vocês sabem, o golpe militar no Chile foi financiado pela CIA, pelos Estados Unidos, cortesia do Sr. Kissinger e do Sr. Nixon. E, portanto, eu peguei um calendário da Coca-Cola e o que eu fiz foi, na página de setembro, no dia 11 de setembro, depois do dia 11 de setembro, eu simplesmente repeti o número 11, 11, 11, porque em 11 de setembro de 73 começou esse pesadelo que não tinha fim à vista. Então eu criei um calendário com imagens existentes no calendário da Coca-Cola, mas simplesmente mudei o número para 11, 11, 11, 11.
Então aqui eu trabalho com uma imagem, uma fotografia existente e crio um curto-circuito de significado, porque agora esta montanha tão linda, a natureza, o casal que caminha, o logo da Coca-Cola, tudo isso adquire um outro significado ao ter eu feito essa mudança tão significativa do 11 de setembro, repetido ad infinitum. Eram tempos nos quais eu manipulava imagens, mais do que fazê-la eu mesma. E eu pensava que era possível criar esses curtos-circuitos com imagens existentes, sem necessidade de eu criá-las. Depois me instalei em Nova York, em 1982, me libero da censura e eu estava interessado em buscar imagens do golpe no Chile. Então fui a livrarias comprar revistas antigas de setembro de 73 para procurar imagens da ditadura e do golpe que eu não havia visto por causa da censura. Então, nesta obra que se chama Caras ou Rostos, eu tenho 5 recortes de jornais e revistas com imagens-chave da ditadura, no início, na primeira semana da ditadura. E eu simplesmente escolhi alguns rostos como estes, ou estes, ou este, este e estes. E fiz uma obra chamada Rostos, porque simplesmente eu reproduzo este recorte de jornal e revista e escolho um rosto e amplio à direita da foto. Era uma tentativa de resgatar esta imagem que está perdida nesse pequeno recorte e ampliá-la para que o espectador a veja. Quando vemos uma imagem, por exemplo, aqui temos um rapaz semi-escondido atrás do capacete do militar. É uma imagem pequena, pequenina no jornal, mas se a gente decide retirar, fazer um zoom nessa imagem, vemos em toda a plenitude e o significado é diferente. Esta obra se chama Rostos. Não tem texto, não tem explicação alguma. Eu pensei que apenas mostrando esses rostos num grande formato, eu estava dizendo tudo o que era preciso dizer sobre a ditadura. Por exemplo, este homem está aqui fotografado no Estádio Nacional, que é um estádio no qual os militares tinham colocado milhares de dissidentes que eles tinham prendido. E este homem sabe que vai morrer, ele sabe que os militares vão assassiná-lo. Mas nesta pequena imagem no jornal, não está tão claro, mas se a gente ampliar essa imagem, nós vemos claramente o terror sofrido por este homem nesse lugar. Por exemplo, aqui temos uma imagem à esquerda, que é o funeral de Pablo Neruda, e é uma menina cujo rosto mal se vê do lado direito, escondida entre 2 homens. Portanto, quando vemos esta imagem reproduzida na revista, não enxergamos. Mas quando eu retiro e amplio, ela aparece e é a imagem mais triste do mundo. Mas nós não vimos essa imagem quando ela estava ali. Então a minha tentativa era de focar em certas imagens que existem, mas tratar de revelar, tentar revelar alguns detalhes que não conseguimos ver. Novamente, repito, estas imagens não são minhas, eu me aproprio, tento manipulá-las e me apropriar delas como material próprio. Chamei esta obra de Rostos.
No ano de 1984, houve um acidente na Índia, numa região chamada Bhopal, um grande complexo industrial, Union Carbide, onde houve um acidente, um vazamento de gás, e morreram milhares de indianos que trabalhavam nessa fábrica e moravam na região. Milhares de pessoas ficaram cegas e foi um acidente provocado pelo descaso desta fábrica norte-americana chamada Union Carbide. Mais de 15 mil pessoas morreram neste acidente industrial. Na semana seguinte, a revista Business Week, uma revista de negócios, publica esta capa: Union Carbide fights for its life, ou seja, Union Carbide luta por sua vida. E a esquerda, bem pequenina, a imagem de uma mulher que trabalhava na fábrica e que está cega por causa do acidente. E embaixo está a foto do chairman, o diretor da empresa, e sua foto é muito maior. Esta revista, quando eu a vi, eu fiquei chocado. Como é possível que eles escrevam que a Union Carbide que está lutando pela sua vida? Eu vi a revista na banca de jornal e eu queria então tirá-la desse contexto e gostaria de colocá-la num contexto da arte e da cultura para que as pessoas vejam e entendam como o sistema funciona. É uma revista de negócios e quis transmitir que esta empresa estava caindo na bolsa porque teve um acidente industrial no qual morreram 15 mil indianos. Então eu criei uma obra na qual eu simplesmente coloco esta capa numa moldura e coloco numa galeria. E fiz outra obra também, na qual simplesmente eu fotografo a revista e vou me aproximando tanto dele quanto dela. Aqui estão os detalhes. Eu me interesso pela política das imagens, não sou fotógrafo. O que eu procuro fazer em meu trabalho é revelar coisas que podem ser visíveis e talvez não sejam tão visíveis. E aqui eu gostaria de fazer um comentário sobre essa revista e os valores que existem no mundo dos negócios perante a dor humana. Vou me deter por aqui. Esta seria a primeira parte. E vou parar de compartilhar para ter um bate-papo com o Thiago sobre essa primeira sessão, onde eu uso imagens que não são próprias e procuro visibilizar essas imagens para a audiência. Revelar alguns elementos que são, na minha opinião, necessários tornar visíveis. Meu som voltou? Agora sim. Agora sim. Que bom. Obrigado, Alfredo. Muito interessante, inclusive, ver esses trabalhos, porque eu não conhecia todos eles, esse resgate do comecinho da sua carreira e da sua também mudança do Chile para os Estados Unidos, né? Um momento, acho que é bastante especial para você, porque imagino que mude completamente também a sua perspectiva como artista. Uma coisa era produzir uma arte, né, de denúncia de política dentro do contexto da ditadura do Chile, e eu acho que a outra coisa é você poder falar disso a partir de um deslocamento em que você não só pode olhar com uma certa liberdade para o Chile, mas também que você entra
num outro universo, em que aí você tem outras questões, porque você passa a ser um latino-americano dentro de um contexto mais complexo do mundo da arte, né? Eu queria só, talvez para continuar um pouco aqui, se você pudesse comentar, primeiro, uma coisa que eu acho que é interessante no seu trabalho, que é o seu grande interesse pelo jornalismo, e essa sua dedicação em olhar para as imagens de imprensa mesmo, né, para a circulação dessas imagens, para o papel da imprensa na representação dos acontecimentos políticos do mundo, e para a maneira como você vai fazendo isso que você mostrou, que é uma espécie de como se diz, biópsia da imagem. Você vai dissecando mesmo certas imagens para, nesse dissecamento, revelar estruturas ou dar para elas um novo sentido, um sentido mais profundo e mais complexo. Então, se você puder comentar um pouco sobre isso, sobre essas questões, especialmente sobre a sua relação com a fotografia e com o jornalismo também. Perfeito, muito obrigado. Bem, eu sou um arquiteto e um cineasta que se dedica à arte. Eu nunca estudei arte, portanto, eu sempre me senti livre. Eu não tive uma formação artística e assim eu tive que improvisar com aquilo que eu sabia, a arquitetura e o cinema. E para um arquiteto, o contexto é tudo. E assim o arquiteto responde ao contexto. E eu, muito naturalmente, como artista, reagia ao contexto, porque não sabia fazer outra coisa. E para responder a um contexto, você precisa entender o contexto. Você não pode responder a um contexto desconhecido. Portanto, para mim era muito importante entender. E eu, então, criei uma espécie de manifesto intelectual desde o início e disse para mim mesmo: não posso atuar no mundo antes de entender o mundo. E eu segui essa máxima desde o início, desde sempre. Não posso atuar no mundo sem entender o mundo. Portanto, quando me deparo em um novo contexto e quero atuar, preciso entender esse contexto. A minha forma de compreendê-lo era, por exemplo, era através da imprensa. Então, desde o comecinho da minha carreira, eu dediquei as primeiras 2 horas do meu dia, da minha jornada diária, para estudar a imprensa em diferentes idiomas e diferentes lugares do mundo. Porque, de certa forma, eu sou uma espécie de jornalista frustrado. Eu quero entender a informação, como ela é manipulada de diferentes lugares, de diferentes meios de comunicação e as imagens de mundo que elas nos oferecem. O que eu posso contribuir para essa imagem de mundo? Então, vem daí meu interesse pela imprensa, uma espécie de jornalista frustrado, porque eu também sempre pensei que a arte é informação. É informação com poesia, não é jornalismo, mas tem sim uma proximidade com o jornalismo, porque eu quero conversar com minha audiência, com o meu público, quero informar o público de coisas que, para mim, parece que estão sendo invisibilizadas pelo sistema. Eu quero torná-las visíveis. É assim que nasceu o meu interesse pelo jornalismo. Essa ideia de fazer visível é muito interessante porque, para quem pegou a fotografia analógica, é justamente a própria ideia, né, de transformar, de ver a imagem surgir, né, da própria ideia da fotografia, de você lançar a luz sobre ela e ela aparecer, né? Será que você poderia comentar um pouquinho sobre essa sua mudança para Nova York também, e como é que se isso mudou a sua perspectiva como artista, podendo se expressar livremente, podendo tratar não só do Chile, porque parece que você começa a fazer um trabalho que é muito focado em cima da violência da ditadura chilena, mas depois resolve abordar um assunto completamente diferente na Índia, né? Sair do Chile te permitiu olhar para outros contextos, e como é que você relaciona esse trabalho que você fez na Índia e esse seu interesse por outros países com a sua origem chilena? Bem, o que eu ganhei quando me instalei em Nova York foi recuperar o espaço natural de liberdade do mundo da arte. O mundo da arte é um espaço de liberdade. Hoje,
É o último espaço de liberdade que nos resta, na verdade. Mas esse espaço de liberdade eu não tinha no Chile por causa da ditadura. Vivíamos sob censura. E pior que censura, autocensura. Ou seja, tinha medo, porque nós poderíamos desaparecer nas mãos dos militares e assim nos autocensurávamos. Assim, esse era um problema gravíssimo. Quando eu cheguei a Nova York, finalmente, essa censura deixou de existir. Eu me senti livre nos primeiros anos, evidentemente. Procurei trabalhar ainda com o tema do Chile, que me marcou fortemente, mas pouco a pouco comecei a me interessar por outros aspectos e assim me abri para o mundo. Mas o principal motivo para essa abertura para o mundo foi que eu cheguei a Nova York em 82 e durante 5 anos trabalhei como arquiteto, até 87. Durante esses 5 anos, eu queria me dedicar à arte, mas não compreendia o meio, o circuito artístico de Nova York. Não entendia e queria entender aquele circuito. Portanto, enquanto eu me dedicava à arquitetura, comecei a estudar o mundo da arte em Nova York. Fui para todas as exposições, todos os museus, todos os congressos, assinei todas as revistas de artes, queria entender antes de agir. E no final desse período de aprendizagem, de querer entender o mundo da arte para poder agir, eu descobri 2 coisas. Primeiro, que Nova York era o centro do mundo. Naquela época, nos anos 80, realmente era o centro do mundo. Tinha artistas extraordinários, exposições extraordinárias e instituições extraordinárias, museus e galerias. E foi a primeira coisa que eu descobri. Mas a segunda coisa que eu descobri foi que era uma cena muito provinciana, totalmente provinciana. Os artistas falavam deles mesmos, olhavam para o próprio umbigo e o mundo não existia. Eram especulações teóricas sobre eles mesmos. O mundo não existia. Então, no final desse período de aprendizagem, eu falei para mim mesmo: já sei o que eu vou fazer. Quero tentar trazer o mundo para o mundo da arte de Nova York. Então, foi assim. Eu comecei a pesquisar certas partes do mundo e o primeiro lugar que eu escolhi foi, de fato, o Brasil, como você sabe. Eu fiz um grande projeto em Serra Pelada. Comecei a trabalhar com esse assunto da extração de ouro, garimpo, um projeto que é muito conhecido no Brasil, então eu decidi não mostrá-lo hoje, infelizmente, mas essa foi minha primeira grande viagem. Eu saí para fazer essa pesquisa com minha câmera muito primitiva e fiz um projeto, então, sobre aquilo que estava acontecendo no Brasil na época. Foi assim que eu comecei a minha carreira internacional. Mas, de fato, esse foi o modelo que eu usei, baseado naquilo que eu descobri em Nova York, o que me levou a Ruanda, que foi o segundo projeto que eu quero mostrar agora. Então, se você achar adequado, falarei de Ruanda. ¿Está bien? Muy bien, sigamos entonces. Bom, eu então acompanhava o que estava acontecendo em Ruanda desde os anos 90. Mas em abril de 94 aconteceu o início de um genocídio. Um genocídio que viu 1 milhão de pessoas assassinadas em menos de 100 dias, sob a indiferença criminosa da chamada comunidade internacional. Isto, por exemplo, aqui na capa da revista Newsweek, que era a revista mais importante de notícias nos Estados Unidos, uma semana após o início da matança. Aqui já haviam morrido quase 25 mil pessoas na Ruanda. E esta foi a capa da Newsweek Magazine. Na semana seguinte,
já com 50 mil mortos aproximadamente em Ruanda, ninguém se importava. E esta foi a capa da Newsweek. Então aqui chegou a 100 mil mortos. Na capa da Newsweek, 200 mil mortos, 300 mil mortos, 400 mil mortos, 500 mil mortos. E assim, as semanas foram passando, uma após a outra. E a Newsweek Magazine, como a maioria das revistas jornalísticas do mundo, ignoram completamente a matança que ocorria neste pequeno país africano. Por quê? Primeiro, porque o mundo é racista. E este é um país de pessoas de cor, pessoas negras. Segundo, não existia nenhum interesse econômico em Ruanda. Não tinha petróleo, diamante. Portanto, poderiam morrer 1 milhão de pessoas. Ninguém se importaria. Essa foi a mensagem dos meios de comunicação ocidentais. Aqui já chegou a 1 milhão de pessoas mortas. Depois surgiu a cólera. Mais de 50 mil casos de cólera, pessoas que começaram a morrer pela cólera, pela falta de higiene que existiam então nos campos de refugiados. Burundi, Zaire, Ruanda. Estamos em julho, 18 de julho de 94. O genocídio começou dia 4 de abril. E aqui vemos a Newsweek, que ainda não se interessava com o que estava acontecendo em Ruanda. Finalmente, no dia 1 de agosto de 94, 17 semanas após o genocídio, e que já havia inclusive terminado, finalmente a Newsweek se dignou a colocar Ruanda na capa da revista. O que é que isso diz sobre os meios de comunicação ocidentais com relação ao racismo que existe no mundo e com relação à dor humana que existe no mundo? Esta obra chama-se Entitled Newsweek. Newsweek sem título, simplesmente mostra as 17 capas da revista em sequência cronológica, porém, na parte inferior, tem poucas linhas que descrevem o que está ocorrendo em Ruanda naquela semana. E aqui, então, eu conto 50 mil, 100 mil, 200 mil mortos e vou explicando pouco a pouco. E vou mostrando a indiferença criminal, barbárica, criminosa da revista Newsweek. Esse foi o começo do meu projeto em Ruanda. Eu fui a Ruanda para ser testemunha, para testemunhar aquela parte final do genocídio. Eu não resisti. O fato que a imprensa não tinha interesse neste assunto, nessa dor humana de 1 milhão de pessoas sendo assassinadas. Este projeto chama-se Real Pictures. E aqui voltei a Nova York, depois da viagem a Ruanda, com mais de 4 mil fotografias de Ruanda. Mas eu não queria mostrá-las, porque pensei que não faria sentido mostrá-las, porque ninguém queria vê-las. Ninguém iria vê-las, e decidi criar estratégias de representação diferentes para falar do genocídio. Aqui temos um monumento às pessoas de Ruanda. São caixas de arquivos e em cada uma das caixas eu coloquei uma foto do genocídio e imprimi um texto na caixa que descreve a fotografia que está no interior, que está dentro. Com centenas de caixas eu criei estes monumentos para o povo de Ruanda. Por exemplo, aqui neste monumento não há acesso às fotos, as pessoas não podem abrir as caixas, não dá para vê-las, mas cada caixa tem uma foto. Para mim era muito importante que cada caixa tivesse uma foto.
no seu interior. E com estas caixas criei estes monumentos funerários em homenagem ao povo de Ruanda. Meu raciocínio foi uma espécie de raciocínio contrário, uma lógica contrária. Eu pensei, bom, se foram mostradas algumas imagens a vocês do que ocorreu em Ruanda, sim, mas ninguém reagiu. É como se vocês não as tivessem visto. Talvez agora, se eu não as mostrar, talvez vocês consigam vê-las melhor. Era uma lógica totalmente absurda. E aqui diz, Igreja de Natarama, Nyamata, Ruanda, 40 quilômetros ao sul de Kigali, segunda-feira, 29 de agosto de 94. Esta fotografia mostra Benjamin Musisi, de 50 anos, que estava parado na porta da igreja, entre vários corpos que estão espalhados no chão, saindo em direção à luz. Mais de 400 homens, mulheres e crianças tutsis que tinham ido a essa igreja em busca de refúgio foram assassinados durante a missa dominical. Benjamin olha diretamente para a câmera e tenta lembrar daquilo que a câmera viu. Ele pediu para ser fotografado entre os mortos. Ele queria mostrar aos seus amigos em Kampala, Uganda, que as atrocidades eram reais e que ele tinha visto o resultado. Então, dentro dessa caixa está a foto do Benjamin, que não veremos, que está aqui, mas nós não a veremos, precisamente procurando usar esta estratégia contrária para que ela seja melhor vista. Assim, é um monumento memorial, são espaços de silêncio, espaços de luto, de solidão do povo de Ruanda. Mas não significa que as imagens estejam escondidas, não. As imagens estão guardadas para o momento no futuro em que a nossa sociedade for mais sensível e mais generosa com relação à dor dos outros e decida ver essas imagens, esteja disposta a vê-las e disposta a agir. Essa foi a lógica desta obra chamada Real Pictures. Esta obra foi exibida na Bienal de São Paulo há alguns anos, chama-se Os Olhos de Gutete Medita. Primeiro, enfrenta-se um muro com um texto luminoso que conta a história de Gutete Medita, que estava na igreja quando houve o massacre. De certa forma, ela conseguiu fugir com sua filha, Marie-Louise Mauna, mas seu marido e seus 2 filhos homens foram assassinados. Eu conto essa história nesta linha de luz e no final digo, me lembro de seus olhos, os olhos de Gutete Emerita. E aqui entramos na outra sala, onde há uma mesa de luz gigantesca com 1 milhão de slides. Estas são imagens da obra da Bienal de São Paulo. Vemos então aqui esta montanha, esta pilha de slides e percebemos que tem lupas em volta. E quando fazemos isso, percebemos que é a mesma imagem repetida 1 milhão de vezes. São os olhos de Gutete Medita. São os olhos que viram o genocídio que nós, como comunidade internacional, não quisemos ver. Aqui era importante reduzir a escala do crime, porque se falarmos de 1 milhão de vítimas, de 1 milhão de mortos, é muito abstrato. Não significa nada, mas reduzi-lo a uma pessoa, um nome com uma história precisa,
as pessoas podem sentir empatia com esta imagem e se solidarizar com este problema. Os olhos de Gutete Emeritá. A última obra que eu quero mostrar de Ruanda se chama 6 Segundos e é uma caixa de luz muito grande, 1,20 m por 1,80 m aproximadamente, e esta é uma imagem fora de foco e é mostrada assim numa caixa de luz. Trata-se de uma menina que eu conheci num campo de refugiados e ela tinha testemunhado a morte de seus pais. E eu queria conversar com ela e fazer um retrato, então eu me aproximei dela, mas não cheguei a perguntar nada. Ela estava muito nervosa, ela virou as costas e foi embora e eu não pude falar com ela. Então, de forma instintiva, espontânea, eu estava com minha pequena câmera pendurada no pescoço e eu simplesmente apertei o botão para tirar uma foto e saiu esta foto totalmente fora de foco. Mas eu fiquei com esta imagem na cabeça como uma obsessão. Achei linda a composição, a cor, o vestido branco e o pano branco, o vestido azul, e ela olhando para lá. Eu cheguei a vê-la por 6 segundos e a obra se chama 6 Segundos por essa razão. E durante 6 anos eu fiquei olhando para esta foto sem decidir o que fazer com ela. E como estava fora de foco, eu não ficava confortável de usar essa imagem, até que cheguei na realização, ou até eu perceber que eu estava enganado e que esta talvez fosse a imagem mais importante do projeto Ruanda. Eu fiz 25 projetos diferentes em 6 anos e esta é a última obra do projeto Ruanda. E pensei, mas Alfredo, no fundo, quando você tenta contar uma história sobre alguém, a outra pessoa que você não conhece, no fundo, tudo o que você faz está sempre fora de foco. E, portanto, eu encontrei a explicação e a justificação de por que esta imagem era importante. 6 segundos, a última do projeto Ruanda. Eu vou parar por aqui, então, e vou tirar a minha tela do compartilhamento para conversarmos com o Tiago. Oi, Alfredo. Obrigado por mostrar essas imagens. Eu acho que o projeto de Ruanda é talvez um dos projetos mais ambiciosos, né, maiores que você realizou como projeto mesmo. Se eu não me engano, ele engloba mais de 25 trabalhos, é um projeto ao qual você se dedicou por muito tempo. E ele envolve muitas questões que eu acho que eu queria que você comentasse um pouco mais, porque você deixa de olhar, como a gente viu nos projetos anteriores, para o quadro da imagem, né, de realmente pensar o que pode ser revelado dentro do quadro da imagem, e começa a olhar para as estruturas de poder que controlam a circulação das imagens nesse momento, especialmente a indústria do jornalismo, né, e como é que eles veiculam essas grandes tragédias do mundo, e quem vê, quem não vê, quem tem direito a ver. Então, eu queria saber se você pode comentar um pouco, primeiro, como você se posiciona nesse debate da fotografia, que, né, dominou muito dos últimos anos, desde Sontag e até mais recentemente, que é sobre o direito que a gente tem de ver ou não as imagens de violência e as imagens de tragédia e as imagens de pessoas vitimadas por violências e tragédias, e também sobre essa discussão que existe dentro do jornalismo sobre o excesso de imagens de violência, e o quanto esse excesso pode gerar no espectador a vontade de agir e de tomar uma postura em relação àquilo, ou mesmo de criar uma certa empatia, ou de causar uma certa inação, né? Causar um certo embotamento, ou uma sobrecarga que faz com que ele simplesmente comece a se tornar indiferente a essas imagens.
Se você puder comentar um pouco isso, como é que você pensou sobre essas questões quando foi para Ruanda, né? Porque, inclusive, você esteve lá, fotografou, pelo que eu li, mais de 3.000 fotografias, produziu um monte de imagens e deve ter se debatido muito com isso quando organizou esse trabalho. Isso mesmo. É o grande dilema que existe ainda hoje no jornalismo mundial. Eu me lembro que quando ocorreu o 11 de setembro em Nova York, em 2001, algo notório aconteceu na imprensa dos Estados Unidos. Nós nunca vimos uma vítima sequer. Não vimos. Das mais de 3.000 mortos nas Torres Gêmeas, nunca vimos uma vítima impressa em foto. Por quê? Porque eram norte-americanos e era a imprensa norte-americana. E essa mesma imprensa que durante toda a sua história nunca duvidou em reproduzir milhares e milhares de imagens dos mortos no Iraque, na Síria, na Palestina, em todos os países do mundo onde há tragédias políticas ou de outro tipo, nunca tiveram problema algum em reproduzir essas imagens. Porém, quando a violência impactou os Estados Unidos, então subitamente nasceu na imprensa norte-americana o respeito por esses corpos humanos, porque eram próprios. Esse foi um momento chave da história do jornalismo internacional e do uso da fotografia internacional. Para responder mais diretamente à sua pergunta, Tiago, eu acho que o problema não é a abundância de imagens. Eu acho que as imagens são importantes. As imagens são necessárias. Para mim, as imagens são pegadas, as últimas pegadas que ficam da nossa humanidade. Elas dizem, eu me importo com isso que aconteceu e quero compartilhar com você. Então não é um problema ter muitas imagens. O problema é a falta de contexto. O que os meios de comunicação fazem é descontextualizar a imagem e assim a destroem. Então, as imagens de dor estão perdidas, estão afogadas num mar de consumo. E esse é o problema. O que eu peço é que me mostrem o que está acontecendo, que me expliquem a origem das imagens e por que essas imagens são importantes para mim. Por que tem que me importar ver essa imagem? Bem, esta é a razão pela qual é importante ver esta imagem. Cada imagem que nós produzimos e colocamos no mundo contém uma concepção política do mundo. Ela nos diz algo sobre o mundo, sobre o sistema que nos rodeia. Então, é importante que nós possamos lê-las e traduzi-las corretamente. O problema é que ninguém nos ensinou a ler imagens. Desde criança, nos ensinam a ler letras, linguagem, vocabulário, mas não temos uma cultura visual e esse é um problema grave. Uma criança que nasce e cresce num mundo no qual são produzidos 3 trilhões de imagens diárias, principalmente hoje, via meios de comunicação social, internet, Twitter, Facebook, TikTok, etc., etc., são 3 trilhões de imagens diárias e essa criança cresce influenciado por essas imagens que dizem a ele coisas importantes sobre o mundo, mas ele não é capaz de traduzir porque ninguém explicou a ele como traduzir essas imagens e essa é a tragédia contemporânea. Portanto, não é o excesso de imagens o problema, mas sim o excesso de falta de contexto e a escassa capacidade intelectual que temos para ler estas imagens. E você acha que essa falta de... Assim, muitos dos seus trabalhos, Alfredo, eles associam as imagens ao texto, né? É muito comum que você para tratar de uma imagem, você use o texto, né? Acho que a maior parte do trabalho eles associam essas duas coisas.
Você acha que assim, a única forma de dar contexto para as imagens é através da orientação pelo texto, que elas, digamos, não poderiam ter uma pergunta que eu estou te fazendo aqui, assim, as imagens elas carregam em si uma objetividade ou algum lastro que a gente possa usar como em que a gente possa se confiar, ou elas realmente são esses objetos herméticos, cifrados, que só podem ser decifrados de outra maneira e talvez muito pelo texto, né? Queria entender um pouco que papel tem o texto para você e como é que você vê essas imagens como objeto autônomo. Sim, bom, eu no início, eu dependia muito do texto. Eu percebia que estas imagens eram poderosas, que estavam comunicando claramente certas coisas, mas que a audiência, de modo geral, tinha dificuldade para interpretá-las, traduzi-las. E nessa época da minha carreira, eu recorria muito ao texto. E algumas vezes eu eliminava a imagem e colocava apenas texto. E o texto era para ajudar a ler a imagem, a entender a imagem, dirigir o olhar do espectador para certo sentido. Mas Ruanda mudou tudo. Eu tive uma crise com a imagem a partir de Ruanda e o meu trabalho pode ser dividido em antes e depois de Ruanda. E eu fiz um esforço de utilizar menos texto para tentar recuperar certa autonomia da imagem, mas não deixá-las nunca sozinhas. Criar uma mise-en-scène para que a imagem pudesse falar mais claramente, sem desviar o sentido original da imagem, mas sim para fazê-lo mais claro, mais visível. E foi isso que eu tentei fazer. Depois eu fiz vários exercícios desse tipo. Isto se faz com alguns deslocamentos, alguns gestos em torno da imagem, sem texto, e por vezes simplesmente eliminando por completo a imagem para poder revelar a verdade de certas imagens, e disso falaremos na próxima sessão que vou mostrar agora. Vamos avançar então para a próxima? Acho que vale a pena. Perfeito. Esta obra se chama Searching for Africa in Life, em busca da África na Life, na revista Life. Eu me refiro a uma revista norte-americana chamada Life, criada pelo fundador da revista Time, que é um grande produtor de revistas e jornais nos Estados Unidos. Esta revista nasceu no ano de 1936 e acabou em 96. E aqui nós temos todas as capas da revista Life na sua vida completa. Life foi criada, segundo seu fundador, para ver a vida, para ver o mundo. E então, este senhor, Henry Luce, ele praticamente inventou o fotojornalismo. Ele enviou jornalistas para todas as partes do mundo para trazerem reportagens fotográficas e mostrarem para os norte-americanos o que era o mundo. Uma revista que ficou muito famosa e tinha milhões de americanos que tinham assinaturas dessa revista. Ela ficou muito popular. Os primeiros anos eram preto e branco. Aos poucos foi chegando a cor para a capa da revista. E aqui temos as 2.256 capas da revista Life. Este é o último painel e as últimas capas da história da revista aqui. O título da obra diz tudo: Searching for Africa in Life, em busca da África em Life. Quer dizer, se a gente olhar as capas uma a uma muito cuidadosamente, a gente pode descobrir 5 ou 6 dedicadas à África. Só isso. E são todas capas que mostram animais.
Ou seja, estes fotojornalistas que viajaram pelo mundo não se interessavam pela África, ou se interessavam só pelos animais na África, e segundo este meio de comunicação que preencheu a vida dos americanos durante anos, a África não existia. Não havia arquitetura, música, ciência, nada, apenas animais na África. Esta obra está instalada numa universidade em Nova York, de forma permanente, na biblioteca da universidade chamada The New School. E está aqui no acesso à biblioteca, onde os estudantes vão retirar os livros. Essa é a moldura da obra. Esse é o contexto midiático no qual nós vivemos. É um contexto absolutamente racista, capaz de ignorar um continente durante 60 anos. Como se explica a tragédia de Ruanda, onde morreram 1 milhão de pessoas em 100 dias? Por esse contexto midiático no qual vivemos, que nos dá uma ideia do mundo muito precisa, que ignora outras realidades. Então aqui, eu não faço nada, apenas apresento de forma muito sistemática estas capas e com o título, que são 5 palavras, eu digo tudo. Buscando a África em Life. Esta é outra obra da mesma época, meados dos anos 90. E esta é também uma página dupla da revista Life, precisamente, que mostra o funeral de Martin Luther King, que foi um ativista negro que lutou pelos direitos humanos dos negros dos Estados Unidos. E aqui está seu funeral, porque, como sabemos, ele foi assassinado. Esta é uma foto muito famosa de Gordon Parks, um fotógrafo norte-americano muito famoso, também negro, muito conhecido na história da fotografia nos Estados Unidos. E esta é uma fotografia magnífica que mostra seu funeral. Mas eu, justamente quando fiz o projeto sobre a revista Life, eu me deparei com esta imagem e fiquei alucinado com esta imagem, porque quando a estudamos, não vê nenhum branco. E isso me chocou. Eu pensei, como é possível? Morre Martin Luther King, o líder dos direitos civis negros nos Estados Unidos, assassinado, e não vai nenhum branco no funeral. Como isso é possível? Então, eu quis representar isso. No segundo painel, eu simplesmente reproduzo a mesma fotografia com uma pátina branca, mas é possível enxergar a fotografia original por trás e coloco círculos negros sobre as cabeças de todos os participantes afro-americanos que foram ao funeral. E no terceiro painel, também com uma pátina branca, podemos ver a fotografia por trás, e eu busquei os poucos rostos brancos que havia e coloquei pontinhos vermelhos para mostrar o contraste entre a quantidade de negros e brancos neste funeral. Eu confesso que exagerei alguns pontinhos vermelhos, não eram tantos, eu acrescentei alguns. O que faz esta obra, então? Ela permite que esta imagem seja lida. Eu, com o sistema dos pontinhos de cor, tento explicar o que eu estou vendo nesta imagem. Finalmente, uma obra de alguns anos depois, eu descobri este texto de Ansel Adams, um grande fotógrafo norte-americano, que diz: você não tira uma fotografia, você a faz. E eu me identifiquei imediatamente com este texto, porque uma fotografia não é algo gratuito.
não é obra do azar, é uma coisa que a gente decide fazer no momento preciso, diante de algo específico. Quando eu faço uma fotografia, eu estou fotografando isto. Estou ignorando o que está à esquerda, estou ignorando o que está à direita, estou ignorando o que está acima, estou ignorando o que está abaixo. Eu quero mostrar isto neste momento preciso. E isto tem que ser um ato responsável, porque cada fotografia contém uma concepção do mundo e estamos dizendo algo para o mundo. Então, pareceu-me que era uma ideia magnífica e eu decidi criar esta obra na qual não apenas o texto está numa caixa de luz, mas está numa pilha de posters que as pessoas podem levar para casa. E no final de cada dia, a gente repõe os posters que foram retirados para que sempre haja um cubo. Mas a ideia é fazer que este texto circule por casas e instituições, pelas ruas, para insistir na importância da fotografia, que ela não é inocente, é um ato responsável de significado. Essa seria o final da terceira parte. Vou encerrar aqui para que conversemos com Tiago. Alfredo, eu me lembrei vendo esse último seu trabalho, de uma das discussões que eu acho que são mais interessantes e poderosas que vêm sendo feitas hoje no campo da imagem, né? Quando você diz, a gente não tira uma fotografia, a gente faz uma fotografia, né? Como uma fotografia sendo construída a partir de uma reflexão, muitas vezes de um produto, de uma relação. No festival do ano passado, por exemplo, a gente recebeu a professora Ariela Zulay, que vem sendo uma crítica muito contundente sobre a história da fotografia, né? E que denuncia, de uma certa forma, o jornalismo como uma atividade empresarial que abriu espaço nesses países, né? Que documentou a violência, mas a partir também de um sistema de violência, né? Que era a imposição de um projeto colonialista que permitiu com que os jornalistas circulassem pelo mundo e extraíssem essas imagens e construíssem essas denúncias. Obviamente é uma provocação forte que coloca de uma certa forma, rever um pouco o legado do fotojornalismo do século XX, né, que foi tão importante em muitos momentos, mas que também foi abusivo em outros. Então eu queria só aproveitar esse último trabalho para te ouvir um pouco sobre isso, se você tem acompanhado essas discussões mais recentes e essa revisão da história do século XX para pensar o século XXI em outras perspectivas de como as imagens realmente são construídas, né, a partir de relações de troca ou de relações, enfim, mais complexas do que a relação do jornalismo. Como é que você vê o fotojornalismo hoje e o futuro, né? E inclusive, se eu puder já emendar aqui, eu sei que é uma questão um pouco complexa, mas essa mudança, você trabalhou muito no contexto da mídia impressa, né, que dominava a informação, e também da televisão. E agora a gente mudou para um outro contexto em que a gente tem as redes sociais, as grandes empresas de tecnologia, né, dominando a circulação da imagem. Isso também, eu acho que é uma mudança muito grande. Como é que você vê essas duas transições no campo da imagem? Muito bem. De fato, a situação está mudando para melhor e para pior. Ou seja, nova tecnologia que tem um potencial enorme de provocar essa mudança tão necessária para nos tirar dessa visão neocolonial que ainda existe do mundo, através dos meios de comunicação que são dominados por grandes conglomerados capitalistas no mundo todo, mudar essa imagem. Mas, ao mesmo tempo, criamos um monstro, o monstro da internet, onde justamente aparecem notícias falsas que circulam com a mesma força que circulam outras notícias, que são mais verdadeiras. Em realidade, estamos em um momento no qual não sabemos como controlar ambos. E o Facebook, o Twitter, Snap, TikTok, têm um poder extraordinário sobre nossas vidas. E são empresários que estão por trás dessas grandes empresas globais, multinacionais, que ganham dinheiro. O único interesse é ganhar dinheiro. E eles fazem isso através da única coisa que interessa, que é a sua empresa. E pela manipulação
de imagens e verdades. Winston Churchill dizia que a história é escrita pelos vencedores. E essa é a verdade. A história sempre foi escrita pelo vencedor. A história sempre é escrita pelo mais forte. As imagens que nós temos da história foram imagens que foram circuladas por aqueles que venceram, os mais fortes. E essa é a beleza do projeto da Azulay, porque ela precisamente reconhece essa realidade, está tentando mostrar esse olhar, esses olhares diferentes sobre os mesmos temas dos quais estamos falando aqui. Portanto, é um projeto fundamental que está no início e não sabemos como esse projeto de repensar a história, repensar as imagens históricas, será afetado pelos novos meios de comunicação. Acredito que estamos nesse momento crucial e ainda não está claro para onde tudo isso vai convergir. O potencial é enorme. Eu diria que já conseguimos ver a possibilidade de mudança, já ocorreram mudanças menores, mas ao mesmo tempo descobrimos todos os aspectos negativos da internet. E eu diria que estamos nessa transição, que ainda não sabemos para onde iremos. É uma transição muito preocupante, ao meu ver. Queria aproveitar para incluir uma pergunta aqui do público, que é um pouco sobre isso, que é se você ainda acredita no poder da imagem de realmente transformar o mundo em tempos de fake news e de perda, né, de lastro de confiança, inclusive nas imagens. Como é que você vê esse processo? Qual é o seu otimismo ou o seu ceticismo em relação a isso? Bom, na verdade, eu não sei qual é a resposta. Como artista, eu nunca tive medo de dizer que não sei. Não sei. E por isso que em cada um dos meus projetos é um exercício onde eu experimento uma estratégia nova, diferente e vejo o resultado. Às vezes o resultado é um erro total, é um fracasso, e às vezes tem alguns resultados positivos, onde eu aprendo com aquele exercício e ele me informa para o próximo exercício. Esse momento alucinante, na verdade, com relação ao impacto que essas novas tecnologias estão tendo e a internet que mudou nossas vidas, mas eu diria que, e volto a repetir o que eu disse antes, eu acredito que nós ainda não conseguimos dominar isso para que realmente haja um aspecto totalmente positivo de melhorar, digamos, a sociedade onde vivemos. O potencial existe, mas ainda não conseguimos desenvolver essa nova tecnologia para que ela justamente permita que só os aspectos positivos da sociedade venham à tona. Uma outra coisa que eu queria te perguntar é sobre a empatia. Muitas vezes você fala da importância da fotografia, de gerar empatia no espectador, né? E eu acho que isso também é uma grande discussão na história da imagem. Eu queria saber um pouco como é que você lida com essa ideia da empatia, se você acha que a empatia ela é suficiente para transformar o mundo, né? Ou para causar, ou para chamar as pessoas para agir em função de alguma coisa, porque a imagem, enfim, já foi um instrumento de mobilização muito grande, mas com todas essas redes sociais isso vem se transformando. Quer dizer, muitas vezes só empatia eu tenho a impressão de que não resolve, porque as pessoas precisam, de alguma maneira, agir de uma forma mais intensa. Então, se pudesse comentar um pouco mais o papel da imagem e dessa relação que você tenta construir com a empatia. Sim, eu diria que a empatia continua sendo muito importante, porque a empatia é diferente do impacto intelectual da imagem, digamos. Então, eu acredito que a empatia oferece o impacto emocional, que é diferente do impacto intelectual. E eu também acredito que é importante combinar os dois. Quando eu faço um projeto, eu me programo, me disciplino, eu sou muito rigoroso, sistemático. Meu programa é dizer, eu vou criar isto, este é o efeito que eu quero alcançar,
E assim eu procuro integrar nesse programa justamente estas duas ramificações do efeito. O efeito intelectual, que é puramente intelectual, de raciocinar, de fazer sentido. E o efeito da empatia, que diria, está na linguagem da emoção. E eu acho que é importante manter os dois canais abertos. E se for apenas a emoção, não funciona. Se for apenas o intelecto, não funciona. Eu acredito na combinação que é muito precisa entre intelectualidade e empatia e emoção, que é isso que cria uma resposta no espectador. Uma resposta que eu classifico como sublime. Quando é uma obra que realmente gera essa resposta do espectador, é muito difícil conseguir isso. Eu acho que ninguém ainda conseguiu esse equilíbrio perfeito, mas é o que eu busco, o que eu procuro conseguir. Eu proponho, então, terminar com o último projeto agora, que é também outra estratégia de trabalhar com imagens ou sem imagens. Esta é a cidade de Montreal, no Canadá, o centro financeiro da cidade. Tem uma área chinesa, uma região chamada Chinatown. Essa é a Catedral de Montreal, que marca a fronteira entre a Cidade Nova e a Cidade Velha. A Cidade Velha é uma região para pedestres, com lojas, cafés, restaurantes, lojas, é muito turístico. Uma escala muito mais humana. E a cidade me convidou para participar de um projeto público e ofereceu este edifício chamado A Cúpula para fazer um projeto. A Cúpula foi a sede do Parlamento canadense, mas houve um incêndio e aí ela foi reconstruída porque é um monumento nacional e voltou a ter um incêndio uma segunda vez. Foi reconstruída e houve um terceiro incêndio. Quarto, quinto, foram 5 incêndios na sua história. Cada vez ela foi reconstruída porque é um monumento nacional. Mas, após o 5º incêndio, o Parlamento canadense mudou para outro edifício e este continua totalmente vazio. É uma torre com mais ou menos 9 andares de altura e o governo, então, me convidou para fazer um projeto aqui. Esta é uma igreja, eu estou no teto de uma igreja que fica a 100 metros da torre. E eu queria ver o alcance dessas janelas na parte superior da cúpula. E percebi que poderia enxergar mais ou menos até 10 quarteirões em volta. Fui 7 vezes a Montreal, procurando entender o contexto da cidade antes de agir. Como eu expliquei, antes de agir no mundo, eu preciso entender o mundo. E eu queria entender qual era a essência deste lugar e o que eu poderia fazer, o que eu poderia dizer neste lugar. Depois de 7 viagens a essa cidade, de 3 dias, uma semana, 10 dias, eu não conseguia entender o que fazer neste lugar. E um dia eu caminhava de volta para a cúpula e vi um pequeno caminhão. Percebi que havia 3 homens tirando caixas de verduras e comida do caminhão. Eu me aproximei, curioso, e o furgão tinha uma inscrição que dizia: "Juntos podemos aliviar a fome". E assim eu fiquei mais curioso ainda. Descobri a porta desse lugar, apertei o botão e percebi que era um lugar para pessoas sem teto, pessoas que não têm casa, não têm onde morar. E essas pessoas são recebidas aqui, onde elas podem tomar café da manhã, almoçar, jantar, sem perguntas. 1.500 pessoas de uma vez. Eu conversei com o diretor desse local, desse abrigo, para o sem-teto. E ele falou que havia mais 2 abrigos iguais, na mesma região. E eu fui visitar esses abrigos.
E aqui na entrada da igreja tinha outro abrigo, o abrigo dos jovens, onde eles acolhem 900 jovens todos os meses. Eles recebem um armário, uma cama, um chuveiro, podem ficar 2 semanas no local até encontrarem uma casa. E finalmente aqui uma casa muito grande chamada Casa do Padre, é uma vila com pequenas áreas que são oferecidas para famílias inteiras que podem permanecer aí até 3 semanas, podem viver aí 3 semanas. Eu fiquei chocado com a quantidade de pessoas sem teto em Montreal, uma das cidades mais ricas do continente americano. E que tem um inverno, um clima muito difícil. O inverno em Montreal é muito duro, com muita neve. Fiquei chocado por ser uma cidade tão rica com 15 mil pessoas sem casa. Assim comecei a conversar com as pessoas que viviam nesses lugares, as pessoas sem teto. Todos diziam a mesma coisa. Bom, vejo que você tem uma câmera, você é fotógrafo, mas por favor, não me fotografe. Eu não quero ser representado como alguém que não tem casa. Eu tenho minha dignidade. Eu tenho orgulho de mim mesmo. Não quero sair numa foto assim, como um sem teto. Mas eles também diziam que eles eram invisíveis. Diziam, olha, nós saímos para a rua para pedir esmola e ninguém nos enxerga. Somos parte do mobiliário urbano, somos totalmente ignorados, como se fôssemos invisíveis. E isso foi muito doloroso e muito alucinante para mim, que eles se sentissem invisíveis e que não quisessem que eu os fotografasse. Então, decidi fazer um projeto para dar visibilidade às pessoas sem casa, sem teto, mas o desafio foi fazer isso sem usar fotografias, sem retratá-los. E nós fizemos o seguinte: dentro da cúpula instalamos 100 mil watts de luzes vermelhas. Assim, quando as luzes acendiam, a cúpula ficava vermelha por meio segundo apenas. E nós instalamos um dispositivo nos 3 abrigos. Aqui vemos o primeiro, onde tem uma foto da cúpula e um texto que informa a eles: olhem, se vocês querem que a cidade fique sabendo que vocês estão vindo a este abrigo, por favor, aperte esse botão. E a cúpula vai acender essa luz vermelha por meio segundo. Nós instalamos esse sistema nos 3 abrigos de pessoas sem teto. A ideia era transformar essa cúpula em um símbolo de dor, reproduzir metaforicamente um sinal de acidente que poderia ser visto de noite e de dia, um alerta. E o que aconteceu? As pessoas vinham para este bairro aqui, essa parte da cidade, viam a cúpula de longe, antes de entrar num bar, num restaurante ou dançar, e de repente a cúpula tinha essa luz vermelha que indicava que mais uma pessoa sem casa estava entrando naquele lugar. E foi assim que nós começamos a falar das pessoas sem casa em Montreal. Toda a imprensa veio entrevistar as pessoas sem casa, porque realmente isso foi difundido entre todos na cidade. Começaram a entrevistar essas pessoas que contaram os seus relatos, como elas terminaram ficando sem casa. Os mais jovens decidiram se sentar ao lado do botão e passar a noite inteira apertando o botão, porque eles queriam que a luz ficasse acendendo a noite inteira para continuar chamando a atenção de toda a cidade sobre aquele estado das pessoas sem casa, sem teto. E assim, os outros 14 abrigos de Montreal também quiseram trabalhar conosco e se conectar com a torre, para que essa torre fosse a torre da vergonha da cidade, que permite que existam 15 mil pessoas sem casa em uma cidade tão rica. Mas, infelizmente, o prefeito da cidade disse chega e encerrou o projeto. E assim, com esse projeto,
Eu queria fazer um retrato dos sem casa, mas sem usar fotos. Toda vez que aquela luz vermelha acendia, seria mais uma pessoa sem casa que entrou num lugar, num abrigo, porque não tinha casa nessa cidade tão rica. Além disso, a luz vermelha sugere o fogo que destruiu essa cúpula, essa torre, 5 vezes na sua história. Mas agora, não há uma ameaça de fogo sobre essa torre. A ameaça é que nossa sociedade, a sociedade canadense, permite que 15 mil pessoas não tenham uma casa para morar, um lugar para ir à noite. O nome da obra é Luzes na Cidade. E para mim, este é um retrato fotográfico das pessoas que não têm casa em Montreal, mas um retrato que respeita a privacidade e a dignidade desses seres humanos que acabaram ficando sem casa. Esse seria, então, o quarto e último segmento da minha apresentação de hoje. Projeto bonito, Alfredo. Não conhecia esse projeto. É realmente muito inspirador, porque ele justamente é um retrato invisível, né? Um retrato do invisível, mantendo a invisibilidade da fotografia. Isso me leva a pensar uma frase que você falou recentemente numa entrevista, e uma leitora que está pedindo para você comentar um pouco mais, que é: deve haver um jeito de a gente falar do sofrimento sem fazer com que a vítima desse sofrimento sofra novamente. Eu acho que você está se perguntando justamente sobre isso, né? Como é que a gente fala sobre a opressão, a violência, sem repetir essa opressão e sem repetir esse sofrimento de quem sofre a opressão. Você poderia comentar um pouco mais sobre essa declaração sua e sobre como é que você vê e pensa isso no seu trabalho? Muito obrigado pela pergunta. De fato, é o grande dilema ao qual me enfrento e não tenho resposta. Efetivamente, eu acho que é possível falar de violência sem violentar a vítima, falar do racismo sem repetir o racismo, falar de pobreza sem humilhar as vítimas da pobreza. Estou certo de que há formas de fazê-lo. No caso de Luzes na Cidade de Montreal, eu consegui chamar a atenção da cidade para estas pessoas invisíveis sem mostrá-los. E acho que esse é um pouco o modelo. Mas a obra falhou no sentido de que eu não consegui que a sociedade desse uma casa, um refúgio para essas pessoas, mas pelo menos demos visibilidade a elas através de uma ferramenta que os respeitava sua dignidade e sua privacidade. Tenho certeza de que há formas de fazê-lo. E eu fiz projetos em muitos lugares do mundo com esta intenção. Acho que a maioria falhou, mas eu continuo o ensinamento de Beckett, que dizia: falhe ainda melhor, porque é a única maneira de aprender. Por isso eu classifico cada um dos meus projetos como exercícios de representação, e a maior parte deles falhos ou falidos, mas eles perseguem o objetivo que eu quero alcançar. Queria juntar aqui mais um par de perguntas que surgiram sobre o mundo da arte, mais especificamente. Você deu uma declaração de que tem uma relação esquizofrênica com o mundo da arte e que às vezes tem um pé fora e às vezes tem um pé dentro. Queria te pedir para comentar um pouco essa declaração. Também juntar aqui com uma pergunta que nos fizeram, se as imagens que te impactam mais hoje continuam sendo as imagens do noticiário ou são imagens do meio da arte. E, por fim, ainda nesse assunto do mundo da arte, fazer uma outra pergunta que nos fizeram aqui, que é: quando você trabalha com imagens apropriadas nos seus trabalhos, como é que você lida com a relação de direito autoral dessas imagens, né? Se você avisa os autores, você, quando vende uma obra, compartilha parte desse rendimento com os autores das imagens. Se você puder comentar um pouco essas 3 dimensões mais do mercado, né, da instituição da arte. Perfecto.
Perfeito. A última pergunta é técnica e a resposta é simples. Eu compro os direitos. Todas as imagens que eu utilizei nos últimos 20 anos foram imagens que, quando não eram minhas, eu comprava os direitos aos proprietários ou às agências, né, que possuíam essas imagens. Então, há muito tempo que eu já não me aproprio de imagens de nenhuma forma, mas em relação à primeira pergunta sobre a relação esquizofrênica com o mundo da arte, de fato, descobre-se muito rapidamente que o mundo da arte é um mundo muito elitista e muito autorreferenciado. E não é o mundo real, é um mundo de ficção, realmente. Então, bem no início, eu decidi ter apenas um pé dentro do mundo da arte e o outro pé fora. Por isso, eu dividi a minha carreira em 3 partes. Um terço é dedicado ao mundo da arte, galerias, museus, instituições. Outro terço são obras que eu chamo de intervenção pública, como essa de Montreal, que ocorrem no espaço público, na cidade, onde eu tento conversar, dialogar com a audiência, uma audiência diferente, não atípica do mundo da arte, mas uma muito maior. E, finalmente, o último terço, eu sou professor em diferentes lugares e aí eu tento compartilhar a minha experiência com as novas gerações, das quais eu aprendo muitíssimo. Portanto, eu me sinto completo como intelectual e como ser humano fazendo essas 3 coisas ao mesmo tempo. E essa foi a minha resposta de por que eu tenho essa relação esquizofrênica com esse mundo de ficção que é o mundo da arte. Agora, as imagens que me impressionam são muitas. Eu continuo sendo um grande leitor da imprensa internacional. Eu começo o meu dia olhando 27 sites de notícias do mundo inteiro em diferentes idiomas. É fascinante para mim ver como uma imagem circula, como uma imagem é moldurada pelo significado do meio de comunicação que a utiliza e como esse significado muda de acordo com o país ou o meio de comunicação que trata da mesma imagem, mas quer dizer outra coisa. Esse tipo de deslocamento de imagens e de mudanças de pequenos movimentos de significado das imagens é uma coisa que me fascina e eu continuo trabalhando com isso. Eu acho que o mundo da arte, infelizmente, precisa criar novos modelos para pensar o mundo. É o privilégio o que temos de pensar assim, mas precisamos de novos modelos. Eu acho que o mundo da arte está ficando para trás diante das novas tecnologias e dos poderes dos governos ao redor do mundo, principalmente nestes tempos de fascismo que estão surgindo, há ventos fascistas que surgem no mundo inteiro. E temos os movimentos sociais que estão respondendo a estes ventos fascistas e eu acredito que o mundo da arte pode contribuir muitíssimo através da sua criatividade, do seu manejo dos novos meios também. Mas acho que ainda temos muito caminho a percorrer. Mas eu respeito muito o mundo da arte e da cultura, porque, como eu disse no início, continua sendo o último espaço de liberdade que nos resta. Somente aqui, neste mundo protegido da cultura, que é o nosso grande capital como seres humanos, nós podemos ter este tipo de diálogo entre nós e podemos fazer exercícios para entendermos melhor o mundo e tentar mudá-lo. Não há nenhum outro lugar onde possamos fazer isso dessa forma. Por isso temos que cuidar. Frida, a gente está chegando aqui ao fim da nossa conversa. Eu queria só te pedir, se você puder, para comentar um pouco. Você, né, estudou e trabalhou e produziu tanto em torno da indústria de produção de imagem, né, tentando revelar os bastidores dessa indústria e dessa engrenagem que domina a maneira como a gente vê, e queria só que, se você pudesse comentar um pouco, como é que você vê a responsabilidade do espectador diante da imagem, né? Diante de qualquer imagem ou diante de uma imagem específica que ele receba, como é que a gente, como espectador, tem que se posicionar sobre isso e pensar sobre elas?
Bom, a responsabilidade do espectador é gigantesca. É a mesma responsabilidade que o artista tem. Mas o problema é que essa responsabilidade do espectador não está sendo ativada pela obra do artista. E por quê? Porque a arte é comunicação. Mas comunicação não significa enviar uma mensagem. Isso não é comunicação. A definição de comunicação é: existe comunicação quando existe uma resposta. Se não houver resposta, não há comunicação. E esse é o erro que a maioria dos artistas comete, porque eles acreditam que colocam alguma coisa no mundo e já estão automaticamente comunicando. E não é assim. Eles estão comunicando apenas se houver resposta. Portanto, esse problema explica o fosso gigantesco que há entre a arte contemporânea e o público, a audiência. Uma brecha gigantesca. Por isso a arte contemporânea é tão pequena, porque nós não estamos comunicando, estamos enviando coisas para o mundo sem comunicar. Quando o mundo da arte ou o artista se propõe comunicar e integrar no seu projeto elementos de comunicação responsáveis, tentando comunicar realmente, a audiência vai responder. Quando eu fiz isso, eu vi a audiência respondendo. Eu vi membros da audiência chorando na saída de uma sala onde eu expus uma obra. E isso me sugere que a obra conseguiu comunicar alguma coisa. Então, eu acho que nós precisamos aprender a comunicar para podermos esperar uma resposta da audiência. Então, a responsabilidade está primeiro em nós, mas pelo lado da audiência, obviamente, há pessoas que talvez tenham uma indiferença total perante o que ocorre ao redor do mundo e nós não podemos dizer nada que faça mudar essa atitude. Mas eu acho que a maioria das pessoas quer que nós despertemos a sua humanidade, a sua curiosidade. Querem que façamos do mundo um sentido e o ajudemos a traduzi-lo. E se nós fizermos isto através da nossa obra e consigamos comunicar tudo o que queremos comunicar, eu acredito que a audiência deveria responder. Mas nós precisamos apelar para a humanidade da audiência. E, para tanto, precisamos aprender nós a comunicar a nossa própria humanidade para a audiência. Muito bom, Alfredo. Infelizmente, a gente até já estourou um pouquinho o nosso tempo e eu vou ter que encerrar a conversa aqui, apesar de a gente ter mais um monte de perguntas e, enfim, só ter começado aqui um debate que é fundamental para pensar as imagens. Queria te agradecer muito a disposição, a disponibilidade de conversar e convidar a todos para continuar no festival com as 2 mesas que acontecem amanhã, com a artista Teresa Margolis e com o artista Denilson Boniwa, acompanhados de Gabriela Rangel e de Ailton Krenak. Então, obrigado, Alfredo, por nos ensinar a enxergar tão bem e nos vemos em breve. Fue un gran placer. Muchas gracias a ti, Thiago. Un gran abrazo a todos.